Esperidião Amin, convocado como testemunha no julgamento de Anderson Torres ao defender o voto auditável, tocou na ferida de Alexandre de Moraes. Transparência. Vamos chamar a repórter Berenice Leite, que traz mais informações. Ainda que a sessão tenha acontecido por videochamada, foi servida uma bela torta de climão ao ministro do STF, é o que a Berê vai contar aqui pra gente. Boa tarde, Berê, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Torta de climão com direito à plateia e transmissão ao vivo, viu, Geise? Boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste. Olha, tivemos esta audiência onde o senador Esperidião Amin foi ouvido na condição de testemunha de Anderson Torres. Anderson Torres, que é investigado no inquérito que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. Participavam desta audiência e presenciaram toda a cena o ex-presidente Jair Bolsonaro, também o general Braga Neto, que foi seu ministro da Defesa, concorreu como vice na sua chapa, além dos advogados de Anderson Torres e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Na oportunidade, o senador Esperidião Amin, de Santa Catarina, foi questionado sobre uma audiência que debateu o processo eleitoral em 2021. Essa audiência ocorreu no Senado e discutia mudanças no processo eleitoral, incluindo a centralização dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral e ainda a adoção de mecanismos de auditoria do voto eletrônico. Na oportunidade, o senador Esperidião Amin lembrou de um relatório da própria Polícia Federal de 2018, onde a Polícia Federal recomendava o voto impresso para fins de auditoria. E aí foi nesse momento em que o presidente da sessão da audiência, o ministro Alexandre de Moraes, tentou interromper a fala. Vamos ver o trecho. Algum sistema, como existe na Índia, como existe no Paraguai, como existe na Venezuela e outros países, que acople a urna eletrônica. Ninguém está revogando a urna eletrônica. Doutor Rafael. A auditoria do voto testemunha, por favor. É mencionada pela Polícia Federal e reforçada por mim. Tá bem. Testemunha, por favor, responda especificamente as questões feitas pelo doutor Rafael. Por favor, doutor Rafael. Eu posso complementar, se eu considerar necessário, eu me reservo o direito de complementar, é o que eu estou fazendo. Pergunta. Pois é, chama atenção a postura do senador Esperidião Amin, que conseguiu concluir a sua fala, não se intimidou e nem precisou alterar a voz, né? E olha, vale lembrar que nesse debate de 2021 no Senado, que tratava justamente sobre a questão das urnas eletrônicas, tinha ali participantes, representantes não só da Polícia Federal, como do próprio TSE, inclusive o Sandro Nunes Vieira, que era juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e ainda o diretor de combate ao crime organizado da PF, o Luiz Flávio Zampronha. Bom, vale lembrar que nos próximos dias, e essa informação foi o próprio senador Esperidião Amin que trouxe durante a audiência, que nos próximos dias nós vamos ter uma votação importante de um projeto de lei complementar que prevê uma reforma eleitoral. E ele, inclusive, destacou que apresentou uma emenda que trata justamente sobre o voto auditável. É claro que nós vamos acompanhar tudo de perto aqui na Oeste. Volto com você, Geise. Muito obrigada, Berê, pelas informações no Jornal da Oeste. Bom final de semana, até semana que vem. Marina Helena chama atenção o comportamento do Alexandre de Moraes também, né? A gente tá vendo ali que a estabilidade emocional, a inteligência psicológica não é o forte, a inteligência emocional não é o forte do ministro. E o que mais assusta é que o país inteiro está na mão justamente dele. Pois é, né, Geise? Ele tem que ser do jeito dele, senão claramente ele fica absolutamente destemperado, como ele fez com Aldo Rebelo, dizendo que poderia até prendê-lo ali, né? Então, é uma loucura, né? O Aldo se defendeu ali dizendo, olha, eu não aceito censura, né? E aí disse que ele pode interpretar a língua portuguesa como quiser. Agora a mesma coisa, né? Com o Esperidião Amin, ele vai lá e diz o seguinte, olha, você só tem que responder o que eu quero, basicamente é isso, né? E aí ele diz, não, se eu precisar complementar com alguma ideia, eu vou fazê-lo.
Então, é impressionante isso. Agora, o que está aí por trás? O que está aí por trás é que toda essa trama, né, do Alexandre é impressionante. Isso tudo, quando ele fala do golpe, ele remonta desde a live do Bolsonaro que questiona as urnas eletrônicas. E isso é um ponto importante, porque a gente precisa aqui lembrar que o Congresso aprovou a questão da contagem dos votos, né? Você ter voto impresso, você ter uma dupla checagem. Tudo isso já foi aprovado e derrubado pelo STF. Então, é muito estranho que o STF tenha essa maluquice, né? Essa vontade de passar até por cima da vontade popular, né, dos seus representantes dentro do Congresso. É inacreditável isso, e ele sempre faz isso. Então ele traz toda a história montada, né, de golpe liderada por Bolsonaro, faz desde o questionamento das urnas eletrônicas. Lembrando, Bolsonaro ficou inelegível por conta da reunião com os embaixadores, que ele questionava essa questão do processo eleitoral aqui. Ou seja, o que o STF está criando? Ele está criando claramente um precedente de que ninguém pode falar das urnas eletrônicas. Ninguém pode. Eu lembro o Marco Sintra, né, que foi arrolado simplesmente por um grupo, por falar nas suas redes. Puxa vida, isso não é liberdade de expressão? Ninguém pode questionar? E o que eles estão fazendo é exatamente isso. Não se pode questionar. Não se pode, por exemplo, citar um relatório da Polícia Federal. Não se pode. Então, é isso que a gente está vivendo.